Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que sempre nos acompanham, seja virtualmente, seja presencialmente. Meu muito obrigado. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 125, Oração para concretizar no lar o paraíso terrestre. Lembrando que o meu livro é terceira edição e se você tiver em casa, aos presentes também, quem tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos, elevar os seus pensamentos e sua vibração para que possamos sentir ainda mais a vida de Deus pulsando no nosso interior. Vamos lá então? Oração para concretizar no lar o paraíso terrestre. Deus é o todo de tudo. Ele é onipresente. Somos todos filhos de Deus e, portanto, em nossos lares reina o amor de Deus. Estando o meu lar envolto pelo amor de Deus, é natural que aqui reine a bondade, a luz da alegria e a paz, e se concretizem a fartura e a prosperidade. Meu lar é a morada do amor de Deus. É um lugar aquecido pelo calor proveniente do amor de Deus e iluminado pela sabedoria de Deus. Por isso, não há treva nem frio que consigam se filtrar no meu lar. Toda treva se extingue quando tenta infiltrar-se na luz. Todo frio desaparece quando tenta infiltrar-se no calor. Assim, no meu lar envolto pelo amor de Deus, não há lugar para temores, aflições e lamentos. Meu lar é um pátio sagrado onde os filhos de Deus se reúnem. A atmosfera que aqui reina é a de amor, sabedoria e proteção de Deus. Graças ao amor de Deus, tenho um relacionamento harmonioso com os meus familiares, com os parentes, com os amigos e com os conhecidos. Realmente, meu lar soa a maravilhosa sinfonia do paraíso. No paraíso não existe desarmonia de espécie alguma. Também no meu lar, que é a concretização do paraíso, não há desarmonia de espécie alguma. Não há ódio, ciúmes, animosidade, tristeza, choque de opiniões e, por conseguinte, ninguém adoece. Todos vivem com a mente afável e a atmosfera do meu lar está repleta de acordes de sentimentos harmônicos, como os acordes de uma bela música. Ninguém no meu convívio profere palavras tolas ou agressivas. Ninguém fala mal dos outros, nem lança calúnias. Só se ouvem palavras que enaltecem as qualidades dos outros, palavras de louvor, palavras de alegria. Não há quem minta, quem crie intrigas ou quem faça comentários maldosos a respeito dos outros. Em meu lar, só se proferem palavras de luz, palavras de afeto. Por isso, meu lar é realmente reflexo do paraíso. Onde são proferidas palavras de afeto, manifesta-se o paraíso, extinguindo tudo o que é sombrio, secando as lágrimas e iluminando as fisionomias com sorrisos felizes. Alegria atrai alegria. Assim, chegam a mim incessantes dádivas que, como uma abençoada chuva de flores celestiais, embelezam o meu lar. Realmente, o amor de Deus está presente em cada canto da minha casa, e a glória de Deus resplandece em cada recinto. A vida que se aloja em cada pessoa desta casa é abençoada por Deus. Por isso, todos são felizes e repletos de vivacidade, não havendo ninguém que adoeça. Meu lar é um jardim onde os filhos de Deus se reúnem. É o lar da verdade, da alegria, da prosperidade, da saúde, da paz. Agradeço a Deus por fazer-me compreender essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos exalta a cada vez mais melhorarmos o nosso lar a partir da nossa postura. Quanto mais nós realizarmos aquilo que a oração nos ensina, mais o nosso lar vai se tornar paraíso, porque a nossa conduta vai levar felicidade aos nossos familiares. Sejamos nós os porta-vozes, sejamos nós os pioneiros, sejamos nós o farol que ilumina a vida da nossa família. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que sempre com tanto carinho acompanha nossas palestras, seja presencialmente, seja de casa. Meu muito obrigado. Obrigado a também quem deixa um like, quem deixa uma mensagem de carinho, tanto no canal da Seichoneia do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Essa palestra é gravada aqui na Regional DF Brasília e transmitida para ambos os canais. Então, tanto no canal da Seichoneia do Brasil, quanto no canal da Meditação Shinsokan,
Socan, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Meu muito obrigado a quem deixa suas mensagens de carinho. Recebo e agradeço de coração. Abençoa a vida de vocês cada vez mais. Um abraço para quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Vamos juntos hoje estudar um pouco mais dessa filosofia tão maravilhosa que nos transforma. E o livro que eu vou usar hoje é esse livro maravilhoso que eu já tenho falado dele algumas vezes esse ano. É o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. É um livro espetacular porque ele é uma coletânea de trechos dos livros, das obras do professor Masaharu Taniguchi, que o professor Kamino Kusumoto, preletor da Seichonoye, compilou e publicou neste livro. Então, tudo aquilo que diz respeito à capacidade que você tem dentro de você, ou aqueles aspectos necessários para que você exteriorize sua capacidade, são trabalhados no livro. Então, fala sobre autoconfiança, fala sobre trabalho, fala sobre desenvolvimento, enfrentar as dificuldades, aprender a ver a vida. Isso tudo é conteúdo deste livro exatamente porque são aqueles elementos necessários para que nós possamos manifestar a vida de Deus que está no nosso interior ou manifestar a potencialidade infinita. O que é potencialidade infinita? É aquilo que está pronto para ser utilizado, aquilo que está pronto para ser desenvolvido. Só precisa dos caminhos, dos meios e da orientação correta para que você possa exteriorizar. O meu livro é a primeira edição e nós vamos estudar uma parte dele. Como eu disse, ele tem diversos trechos de vários livros de publicação do professor Masaharu Taniguchi. Coleção A Verdade da Vida, Coleção A Verdade, outras obras. E o ponto que nós vamos conversar hoje é o professor Masaharu Taniguchi, na página 212, lembrando, meu livro é a primeira edição, ele tem um trecho que foi retirado da coleção A Verdade, o volume 2. Nós temos duas coleções, a coleção A Verdade da Vida e a coleção A Verdade. A coleção A Verdade da Vida é composta de 40 volumes, que é uma das obras principais da Seichonoye. Já a coleção A Verdade, ela é composta de 10 volumes, mais um volume suplementar e também é uma das obras principais da Seichonoye. Então, são livros maravilhosos. E esse trecho é retirado do livro A Verdade, volume 2. Olha aqui que o professor Masaharu Taniguchi fala. O título é O Segredo para Alcançar a Prosperidade. Aquilo que se conseguiu por meio de violência será também tomado de maneira violenta. Nada pode ser aumentado por meio de violência. O homem prospera somente quando caminha com Deus. Então, nosso tema de hoje é caminhar com Deus. Vamos entender um pouquinho o que é caminhar com Deus. Continuaremos a leitura daqui a pouco, mas nós vamos entender um pouquinho o que é caminhar com Deus. Lembrando, não vamos exaurir o assunto trabalhado nessa palestra. A nossa intenção aqui é abordar de uma forma que você compreenda e consiga ainda aprofundar um pouco mais, sem ter a intenção de esgotar. Até porque caminhar com Deus é tão vasto esse assunto que poderia ser abordado de tantas formas que não há como você, numa palestra limitada pelo tempo, esgotar um assunto tão extenso. Vamos lá então? Vou trazer aqui o meu quadro e lá vamos nós. Caminhar com Deus. Claro que a frase caminhar com Deus é uma alegoria porque você não vai ter Deus em forma caminhando ao seu lado. A ideia de caminhar com Deus significa de acompanhar mais ainda. Além de acompanhar, de exteriorizar, de estar junto, de unificar, de trabalhar de forma una, de forma conjunta, de forma em um todo. Então, quando a gente fala caminhar com Deus, o sentido é o sentido de unicidade. Unicidade. Isso aqui tem que ficar muito, muito, muito entendido, porque o primeiro ponto que nós vamos entender aqui é porque é muito comum a gente ouvir, inclusive em canções religiosas, inclusive em pregações de outras linhas doutrinárias, inclusive até em trechos de livros sagrados, falando que Deus caminha com a gente. E quando a gente escuta Deus caminha, a gente tem que tomar muito cuidado.
A intenção de utilizar essa metáfora, Deus caminha com a gente, é exatamente para dar a ideia de unicidade. Porque se não der essa ideia, ela acaba tendo um efeito um pouco contrário. Por quê? Se você pensar que Deus caminha com você no sentido literal, você tem a primeira ideia de que você e Deus são separados. Então, a ideia de que Deus caminha comigo, se for para te levar a uma concepção de separação, ela pode ser perigosa. Porque você pode chegar num determinado momento da vida e afirmar: Deus me abandonou, Deus não caminha mais comigo, eu estou só na vida. E na Seitiorê nós aprendemos que isso não tem como acontecer, porque Deus e você são uma só vida. Então Deus sempre está com você. O que acontece é que algumas vezes você não sente Deus porque a sua mente não permite, porque ela está anuviada por pensamentos de ilusão, pensamentos negativos, pensamentos de ódio, mágoa, rancor. Então, os pensamentos é que afastam, ou os pensamentos é que tampam sua visão e não permitem que você enxergue a vida de Deus ao seu redor. Então, o nosso trabalho é retirar as nuvens da ilusão a fim de que você enxergue a luz divina. Então, caminhar com Deus dentro da Seichoroê é a concepção de nós entendermos a unicidade. Então, caminhar com Deus é eu entender a unicidade, é eu entender que Deus está dentro de mim, eu estou dentro de Deus, e dentro nessa totalidade, dessa amplitude, eu tenho a possibilidade de manifestar a vida de Deus e a vida de Deus se manifesta através de mim. Então, essa compreensão é fundamental. Então, não é alguém caminhando ao meu lado, é eu fazendo parte do todo no caminhar da manifestação da vida. Então, esse é o primeiro ponto que precisamos compreender muito bem. Caminhar com Deus significa unicidade. Então, o livro fala assim, isso aqui é importante nós abordarmos. É importante abordarmos. Aí você corta para mim. Eu vou repetir de novo para eu pegar o pensamento. É importante abordarmos essa parte no livro. Aquilo que se conseguiu por meio de violência será também tomado de maneira violenta. Nada pode ser aumentado por meio da violência. O homem prospera somente quando caminha com Deus. Repeti aquele primeiro trecho que eu li e o professor continua. Caminhar com Deus significa fazer as coisas com sentimento de amor, porque Deus é amor. Olha que coisa maravilhosa. Então, as pessoas, por terem uma concepção equivocada da ideia de o que é prosperar e do que é Deus, elas acabam que acreditam que caminhar com Deus é alguém que apoia, que autoriza ou que tem pensamentos antagônicos. Então seria mais ou menos assim, a grosso modo, como algumas pessoas têm enxergado isso daqui. Então imagina Deus com individualidade, mas uma individualidade ilusória. Individualidade ilusória. O que isso quer dizer? Deus tem sentimentos, Deus tem concepções e Deus tem preferências como um homem carnal. Então, Deus é uma pessoa raivosa, Deus é uma pessoa invejosa, Deus é uma pessoa vaidosa, de vaidade a ser exacerbada. Então, Deus é uma pessoa que tem raivosa, invejosa, de vaidade, é uma pessoa seletista, é uma pessoa excludente, é uma pessoa litigiosa e é uma pessoa extremamente magoada. Por que eu estou falando isso? Que absurdo, preletor, você está falando isso tudo, mas é algumas percepções que as pessoas têm. Então, Deus é uma pessoa que se você não fizer o que Ele quer, Ele fica com raiva. Deus é uma pessoa que se você gostar de algo que não seja o que é referente a Ele, Ele não vai gostar. Ele vai ficar com inveja, Ele vai ficar muito bravo e Ele vai querer brigar com você.
Ele é vaidoso, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser admirado, ele precisa ser enaltecido. Ele é seletista. Somente quem adora ele de um determinado jeito é que vai ganhar as bênçãos da vida. Ele é excludente. Quem prega ou quem fala de forma diferente o nome dele, esse será excluído do paraíso. Ele é litigioso, ele está até hoje brigando. Briga com todo mundo. Briga com quem está no mundo espiritual, briga com quem está na terra, todo mundo brigando o tempo todo e ele é magoado. Ele é magoado, ele é muito magoado que o filho dele precisa intervir a fim de que a ira dele, a mágoa dele se acalme para que você tenha chance de ir para o céu. Então, quando você tem essa visão de Deus, sendo uma individualidade ilusória, quando você fala caminhar com Deus, a pessoa interpreta que caminhar com Deus é você manifestar esses sentimentos numa determinada direção. É você ser excludente. Então, eu posso ter raiva de quem não pensa como eu posso ter inveja de quem não tem, de quem tem as coisas, mas não faz o meu caminhar. Eu posso me tornar vaidoso, principalmente a vaidade espiritual, porque eu tenho o céu, vou ser salvo. Eu seleciono somente aqueles que devem merecer receber amor. Eu excluo quem não tem ou quem pensa diferente de mim. Eu brigo com quem fala diferente e eu sou extremamente magoado com aquele que não acredita na mesma fé que eu tenho. Então, eu ajo dessa forma e acredito que Deus está caminhando ao meu redor. Então, as pessoas falam, Deus está comigo e eu vou vencer o inimigo. E é uma frase que ela começa a ganhar muito sentido e muitas vezes as pessoas, mesmo que não sejam de uma determinada linha religiosa, elas acabam repetindo. É tão interessante, todo mundo fala assim, se Deus quiser eu vou conseguir, se Deus quiser eu vou vencer, Deus vai me dar essa bênção. E começa a ficar falando assim e você fica pensando, por que as coisas ficam todas ou na condicional ou se for da vontade de Deus? Se for da vontade de Deus. Fica parecendo que Deus fica no céu olhando para baixo e pensando, deixa eu ver se o João merece ganhar alguma coisa. Não, hoje não me deu vontade não. Hoje não vou realizar teu sonho. Não, hoje você vai sofrer. Deixa eu olhar para fulano. Não, olha, o Pedro ali, ele não fez por merecer, não, mas gostei, falou umas palavras bonitas, toma uma bênção aí na sua vida. Deixa eu ver o José. José quer a cura. Não, estou com preguiça de curar essa doença, pode morrer. Então as pessoas ficam achando que Deus está no céu e Ele está olhando como se fosse um jogo, decidindo aquilo que Ele vai dar ou aquilo que Ele não vai dar. Quando a gente vem para o pensamento de unicidade, esse tipo de oração ele até perde sentido. Se Deus quiser, a primeira pergunta que faz, ora, se Deus é um com você, se Deus faz parte da vida, se Deus é existência infinita, perfeita e maravilhosa, por que Deus não vai querer? Qual seria a razão para Deus não querer, o seu sucesso, a sua provisão, a sua saúde, a sua bênção? Qual seria a razão para Deus não querer? Se você for analisar filosoficamente, não faz sentido. Se um pai material, um pai fenomênico, um pai carnal, em condições normais, não deseja nenhum pingo de dor aos seus filhos, você imagina o Deus, Pai superior, que vive nos céus. Se um pai não daria pedra a seu filho quando lhe pede pão, quem dirá o teu pai que está no céu e que sabe que tudo o que você precisa? Olha só, esses ensinamentos já antigos, constantes na Bíblia, mostram exatamente isso. Ora, se um pai carnal não é capaz de ver o seu filho sofrendo, quem dirá Deus que é a própria manifestação do amor? É óbvio que Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sofrendo. É óbvio. Então, preletor, por que as pessoas sofrem? Por vários motivos. E um deles é essa visão equivocada de Deus. Quando você tem uma visão de que Deus é raivoso, invejoso, vaidoso, seletista, excludente, litigioso e magoado, sentimental, Ele está do teu lado. Mas se tu fizer uma coisinha errada, se você falar uma coisinha errada, Ele te arranca, te puxa o tapete, te joga na desgraça e acabou. Não anda mais com você. Aí você precisa gritar. Até algumas pessoas que acham que Deus é surdo.
Eu preciso gritar, gritar, gritar. Deus, você prometeu! Para ver se ele escuta e volta a caminhar comigo. Então as pessoas acreditam que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus não opera na sua vida se você não fizer determinadas formalidades. Deus não tem nada disso. Quando nós vamos para o pensamento de unicidade, quando nós compreendemos que Deus é unicidade, então nós concluímos, ora, se Deus e eu trabalhamos na unicidade, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? No meu interior. Ora, se Deus está no meu interior, então todas as bênçãos, todas as graças, tudo o que tem de maravilhoso já está dentro de mim. Por que não manifesta? Por que a gente vê tanto sofrimento? Por que a gente vê pessoas tão destruídas no mundo afora, sendo que todas têm Deus dentro do seu interior? Primeiro ponto, isso acontece porque as pessoas desconhecem. Elas desconhecem que Deus está no interior. Elas desconhecem. Eu vou botar aqui até aqui, ó. Elas desconhecem a sua imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? É a vida de Deus que habita no nosso interior. Elas desconhecem a sua imagem verdadeira. Segundo, elas desconhecem que a imagem verdadeira também está no outro. Está no outro. Então, olha só. Elas desconhecem que tem imagem verdadeira. Elas desconhecem que a imagem verdadeira está no outro. Então, por ela desconhecer que Deus não está dentro dela, por não reconhecer que Deus está dentro dela, por não reconhecer que Deus está no outro, ela acha que Deus está ausente. Por isso, ela ilude a sua mente e acaba manifestando aquilo que não é condizente. E terceiro, porque ela desconhece a lei mental. Desconhece a lei mental. Então, o que acontece? Por ela desconhecer a lei mental, ela acredita que por meio da violência ela vai obter a provisão. E provisão aqui no sentido amplo. Saúde, alegria, sabedoria, vida, amor, harmonia. A pessoa acredita que vai obter a provisão por meio da violência. E o que é essa violência? Não é só aquela violência de arrancar, de arrebatar com a força física, mas também a violência da fala, a violência dos pensamentos, a violência das atitudes rudes, sem educações. Então a pessoa acredita que é por meio disso que ela vai conseguir crescer. E não é assim que funciona. Na Seitonei a gente aprende. Para caminharmos com Deus, precisamos fazer com que os nossos pensamentos se harmonizem com os pensamentos de Deus. Imaginemos, façamos esse seguinte exercício mental. A mais sublime existência, o que será que essa mais sublime existência vibra? É uma pergunta, filosoficamente e religiosamente falando, bem complexa de ser respondida de forma, digamos, entre aspas, técnica, de forma precisa. Mas há um trecho na Bíblia Sagrada que traz, o apóstolo João, ele tem uma definição fantástica dessa criação absoluta ou essa fonte absoluta da vida que é impressionante. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João diz: se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Essa frase, ela é simples, mas ela traz uma profunda definição do que seria essa grande vida imanente do universo, que chamamos de Deus, você pode dar o nome que você quiser, que chamamos de Deus, dá uma definição profunda falando que Deus é amor. E é uma definição muito correta, porque o amor é o mais sublime dos sentimentos. E por que o amor é o mais sublime dos sentimentos? Porque o amor é o que gera a unicidade. Todos os demais sentimentos sublimes são maravilhosos, mas eles têm como base o amor, porque o amor você tem a unicidade. Então, o casal, quando vê neles a unicidade, manifesta-se o amor.
Os pais, quando veem unicidade com os filhos, manifesta-se um amor. Os compatriotas que se enxergam na unicidade, manifestam um amor. As pessoas que trabalham numa empresa que conseguem enxergar a unicidade, manifestam amor. Aquelas pessoas que compartilham do mesmo hobby, aquelas pessoas que têm a mesma paixão literária, aquelas pessoas que têm o mesmo ofício, quando elas conseguem enxergar a unicidade, elas manifestam o amor. Então, o amor é aquilo que consegue juntar aquilo que aparentemente é separado, mas que na essência é uma coisa só. Então, observa só. Quando fala que Deus é amor, você consegue entender a unicidade exatamente porque o amor é o que unifica. Então, Deus é aquilo que torna tudo uma coisa só. Olha que profundo isso aqui. Deus é a vida que torna tudo uma existência só. Essa existência só, a gente pode falar que é a manifestação da vivificação, ou a manifestação da vida, ou a vida que é vivificada pela sabedoria, pelo amor, pela existência de Deus. Temos várias maneiras de falar isso. O ponto que é necessário entender é que a vida se projeta pelo amor da unicidade de Deus. Então, a mesma vida que habita em mim é a vida que habita numa flor, é a vida que habita num pássaro, é a vida que habita numa árvore, é a vida que está nos seres unicelulares, é a mesma sabedoria que rege a matéria inorgânica, é a mesma sabedoria que rege os elementos químicos, os elementos da tabela periódica, faz com que os átomos tenham as identidades necessárias para construir os elementos básicos da matéria, a fim de que nós possamos uni-las, ou para que elas sejam unidas e constituir um mundo fenomênico, a fim de que possamos expressarmos-nos como seres humanos e a manifestar a vida de Deus por meio dos nossos atos. Então observa só, essa vida fantástica que ela se manifesta, seja no mundo material, no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, não importa, essa vida orientada por uma sabedoria, ela cresce e ela é uma coisa só. A minha vida não é superior à vida de um inseto. A minha manifestação é mais complexa, porque os seres vertebrados, os seres aqueles seres que vão ter maiores desenvolvimento, como os animais, os mamíferos, o ser humano, você vai ter uma maior complexidade. Mas a vida que habita em mim é a mesma vida que habita no inseto. O inseto ele é impulsionado a manifestar aquilo que ele tem de potencial pela vida que transborda dentro dele. Então, aquela vida é a mesma vida que está dentro de mim. Volto a frisar, a vida, a complexidade da manifestação, é óbvio que o ser humano é mais complexo, mas a vida que habita no ser humano é a mesma vida que habita no animal, é a mesma vida que habita na árvore, é a mesma vida que rege toda a criação. Então, observa só, essa vida está dentro de nós, é a manifestação de Deus. Então, quando a gente fala caminhar com Deus, o que nós estamos falando? Sentir a unicidade que a minha vida tem com a vida do todo. Isso é sentir a vida, isso é sentir Deus, é estar com Deus o dia a dia, é estar com Deus o tempo inteiro. Quando nós temos essa compreensão, você começa a entender que você caminha sempre com Deus. Olha que legal. A fé religiosa é para nos tirar daquele estágio de que eu acho que Deus está aqui e nos levar para a fé absoluta de que Deus sempre está comigo. E isso é um caminhar, gente, é um processo. Isso é um processo. Existem pessoas, esse caminhar do entendimento da unicidade é um processo. Existem pessoas que estão aqui, existem pessoas que estão aqui. Tem aquelas pessoas que não acreditam muito que Deus está com elas e abençoando. Existem aquelas pessoas que acreditam em muito. Isso aqui é um caminhar. A gente vai se desenvolvendo passo a passo para que nós consigamos chegar naquele ponto de ter a fé absoluta de que Deus sempre está conosco. Porque se Deus sempre está conosco, então a gente não precisa ter preocupação, porque a vida de Deus sempre estará nos abençoando. Então, olha que interessante, o caminhar da Seichonoye tem como principal objetivo te levar à conscientização de que Deus
caminha com você eternamente. É te levar à conscientização de que Deus caminha com você eternamente. Se você ganhar essa convicção, as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que são as demais coisas lhe dadas por acréscimo? Ora, eu acabei de falar, se um homem material não é capaz de dar sofrimento ao seu filho, quem dirá ao seu pai que habita no céu? Então, todas as graças já lhe foram dadas aqui e agora. Por quê? Porque Deus caminha com você. Mas, preletor, se tudo me foi dado aqui agora, por que não manifesta na minha vida? Por desconhecer a imagem verdadeira, por desconhecer que a imagem verdadeira está no outro e por desconhecer a lei mental. Quando você compreende isso aqui, corrige o seu pensamento, a sua mente para de anuviar, para de tampar, para de esconder o Deus que está caminhando com você e ele se projeta na sua vida fenomênica. Quantas pessoas desconhecem a imagem verdadeira? E algumas pessoas até conhecem intelectualmente, mas desconhecem espiritualmente. Por que nós fazemos a meditação Shinsokan? Porque a meditação Shinsokan é o meio mais eficaz, é o meio mais direto e mais fácil que nós temos de apreender a imagem verdadeira. Não basta só você saber intelectualmente, você precisa sentir. Da mesma maneira que não basta só você ler um livro de como nadar. Não basta só, eu li um livro na teoria que está me explicando como é que nada. Se você não entrar na piscina e descobrir como flutuar, como movimentar o seu corpo de tal forma que você ganhe impulso e você tenha fluidez no deslocamento do líquido, você não vai saber nadar. Então não adianta apenas ler, você precisa aprender a exteriorizar. E o que a meditação Shinsokan faz? A meditação Shinsokan, ela faz exatamente isso, extrairmos de nós essa consciência de que a vida está dentro de nós, exatamente porque nós sentimos essa vida. Então a meditação ela é fundamental, ela é um passo fundamental na conscientização. Eu diria que é o passo principal. Por que é o passo principal? Quando nós simplesmente só estudamos, nós tendemos a ter uma ideia um pouco arrogante de que, não, intelectualmente eu já sei o que é imagem verdadeira, intelectualmente eu já sei como é que funciona, mas é na prática que a gente vai vivenciar, é na prática que nós vamos aprender a manifestar, é na prática que nós vamos aprender a viver. Então, ou seja, com a meditação a gente vai aprendendo a exteriorizar de tal forma que a gente coloque isso no nosso dia a dia. Então, se a pessoa tem consciência que ela é filha de Deus, ela vai ter posturas de filho de Deus. Prestem bem atenção. Vou repetir. Se a pessoa tem consciência que ela é filha de Deus, ela vai ter postura de filho de Deus. Isso é apreender. É você saber fazer. Porque se você fala de filho de Deus, mas age de maneira contrária, você ainda não compreendeu a sua imagem verdadeira. Você precisa compreender a imagem verdadeira. E compreender é intelectualmente, espiritualmente, na prática. Isso é compreender a imagem verdadeira. Então a pessoa fala bonito, chega em casa, não vive a verdade, não está sendo coerente, não está compreendendo a sua imagem verdadeira. Por mais que ela saiba que Deus está em unicidade, não manifesta a sua imagem verdadeira porque está desconhecendo a imagem verdadeira. Então, preste bem atenção. Desconhecer não é uma questão meramente intelectual. Desconhecer é, mesmo sabendo que é a imagem verdadeira, não faz o necessário para exteriorizá-la. Por isso que é tão importante e tão fundamental a meditação Shinsokan. Não é à toa que há anos eu estou aqui divulgando a meditação Shinsokan, falando da meditação Shinsokan, trabalhando, aprendendo, ensinando, compreendendo, elevando, discutindo sobre a meditação Shinsokan, exatamente para que nós tenhamos o real entendimento de que a meditação possibilita o aprendizado e os exercícios necessários para que eu exteriorize a imagem verdadeira no dia a dia. Volto a repetir, se você conhece a imagem verdadeira, então você vai manifestar a imagem verdadeira. Precisa de atos concretos. De nada adianta você falar aos quatro cantos
que você conhece a imagem verdadeira, que você sabe como é que funciona, que o mundo de Deus é maravilhoso, se você é incapaz de falar de forma educada com as pessoas, se você é incapaz de levar harmonia para onde você vai, se você é incapaz de aprender a trabalhar em equipe, ajudar as pessoas a crescerem, se você continua sendo uma pessoa litigiosa, que ameaça, que fala de forma grosseira, que fala de maneira deselegante. Lembra o que o professor Masaharu Taniguchi ensinou. Não existe provisão que vem por meio de violência. Quantas pessoas acham que manifestando o ego, brigando com os outros, rebaixando as pessoas, falando de forma grosseira, ameaçando, falando, você sabe com quem eu estou falando, você sabe quem eu sou? Isso não é postura de filho de Deus, porque você não está manifestando um amor, você não está manifestando unicidade, você está manifestando atos de violência que não precisam ser agressões físicas, mas agressões verbais e mentais, não são condizentes com a imagem verdadeira. Então nós precisamos compreender a imagem verdadeira. Então você vai observar que, mesmo que você tenha a teoria, se você ainda não tem a prática, você desconhece a imagem verdadeira. E um outro ponto, desconhece a imagem verdadeira que está no outro. Se você não consegue entender que o outro também tem imagem verdadeira, você nunca consegue partir para atos sublimes da elevação da manifestação do amor no mundo fenomênico, que são, por exemplo, o perdão, a reconciliação, a aceitação, sabe, a superação. Então, quando você percebe que o outro também tem imagem verdadeira, você consegue, inclusive, abençoá-lo. Aí você vai eliminando aqueles sentimentos de inveja, aqueles sentimentos de não aceitar a felicidade do outro, de ficar assim, por que só o outro é feliz e eu não sou, sabe? Você não vibra com a felicidade do outro. Acho que uma das maiores qualidades das pessoas são aquelas que vibram quando os sonhos dos outros são realizados. Isso é tão bom, gente. Você fala, cara, que maravilha, parabéns para você, estou muito feliz por você, parabéns, sucesso mesmo. Isso é tão bom, é tão maravilhoso. Então, quando você descobre que o outro também tem imagem verdadeira, você consegue ter a unicidade. Aí você consegue ir para passos profundos do seu trabalho da espiritualidade, porque você entende que a vida de Deus está em todo mundo, e não só em você. A vida de Deus está dentro de todo mundo. Ora, se a vida de Deus está dentro de todo mundo também merece o respeito, todo mundo merece a felicidade. Claro, tudo tem adequação, gente. Tudo tem adequação e sabedoria. A imagem verdadeira está nos outros, mas isso não quer dizer que os outros estão manifestando a imagem verdadeira. O ponto é que o fato do outro estar errado não significa que você também precisa estar errado. Então, se o outro não está manifestando a imagem verdadeira, o que nós fazemos? Abençoamos ele. Como na oração que nós fizemos no início da reunião, em que a gente evita falar, não falamos mal do outro, só visualizamos a imagem verdadeira dele. Isso para quê? Para que você não cometa, talvez, o erro que o outro está cometendo por desconhecer a imagem verdadeira. Então você visualiza a imagem verdadeira, você abençoa, assim você vai se purificando e se elevando. Lembre-se sempre que tudo tem que ter sabedoria na hora de agir. Continuando aqui, caminhar com Deus significa fazer as coisas com sentimento de amor, porque Deus é amor. Então, visualizar, conhecer a sua imagem verdadeira é um ato de amor. Por isso que quem pratica meditação Shinsokan demonstra que ama a si próprio, porque permite que cresça, que sinta, que manifeste a vida de Deus. Conhecer a imagem verdadeira que está no outro é um ato de amor, porque você vai abençoar, você vai se alegrar, você vai vivenciar o sentimento de unicidade. E conhecer a lei mental. Olha a importância de conhecer a lei mental. O professor Masaharu Taniguchi continua. Quando assim procede, ou seja, fazer as coisas com sentimento de amor, a pessoa prospera naturalmente. Quem trabalha com má vontade, detestando o trabalho ou odiando o empregador, não se desenvolverá profissionalmente e, portanto, não conseguirá melhorar o próprio destino. Alcançarão êxito, com certeza, aqueles que se dedicam de corpo e alma ao trabalho, confiando no amor de Deus e acreditando. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade através de meu corpo e de minha mente. Olha que lindo. Alcançarão o êxito, com certeza, aqueles que se dedicam de corpo e alma ao trabalho,
confiando no amor de Deus e acreditando. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade através do meu corpo e da minha mente. Olha que coisa maravilhosa. E aqui a gente anda mais um pouquinho. A lei mental, ela nos ensina em vários aspectos, mas eu vou trazer aqui 2 aspectos da lei mental importantíssimos. O primeiro é semelhante atrai semelhante. E o outro é você colhe aquilo que você planta. Então, a lei mental, nesses 2 aspectos, ela traz exatamente esse ponto. Semelhante atrai semelhante, você colhe aquilo que você planta. Então, existem muitas pessoas que falam, nossa, que maravilha, Deus está comigo, Deus é a vida, ai que bom, Deus está vivendo. E agora, como é que eu faço para manifestar Deus? Aqui você já tem um caminho, conhecer a sua imagem verdadeira, reconhecer a imagem verdadeira no outro e utilizar a lei mental para que isso se projete, para que isso se manifeste, para que isso seja visível. Pela lei do semelhante, aquilo que você tem de semelhante atrai a situação semelhante. Então, logo, se você quer caminhar com Deus e fazer com que a sua vida prospere em todos os aspectos, lembrando, prosperar no aspecto geral de sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, para que a sua vida prospere em todos os aspectos, você precisa fazer com que a sua vibração seja semelhante à vibração de Deus. O que é caminhar com Deus? É ter unicidade. O que é ter unicidade com Deus? É fazer com que a sua vibração seja semelhante com a vibração de Deus. Olha que profundo isso aqui, gente. Se Deus tem uma vibração de 100, eu preciso fazer com que a minha vibração se torne 100. Aquela ideia equivocada de Deus que eu trouxe no início, que muitas, infelizmente, as pessoas ainda acreditam nela, a pessoa acredita que Deus, sendo 100, vai me ajudar porque eu sou 1. E ainda falo, eu sou 1 porque eu sou um mísero, porque eu sou um pecador desgraçado. Deus tenha piedade de nós. Aí a pessoa acredita que Deus com 100 vai te ajudar com 1. Mas espera lá, não bate, porque não está semelhante. Uma vibração está muito lá embaixo, a outra está lá em cima. E a lei é semelhante atrai semelhante. Então, para que eu faça com que a música celestial do meu interior toque, eu tenho que afinar os aparelhos mentais para que seja executado. Não adianta você pegar o pior violino da face da terra, desafinado, e entregar para o melhor músico, melhor musicista que você encontrar e falar, toque uma linda canção, sem poder afinar o instrumento. Ele não vai conseguir. Ele pode até não fazer com que o seu ouvido doa tanto, ele pode até evitar que sangre os seus ouvidos, de tão ruim a música. Mas ele não vai conseguir fazer a melhor música. Por quê? Ele precisa afinar o aparelho. Por mais que a sua vida seja um aparelho fantástico, se você não afiná-lo, não vai sair boas músicas, por mais que Deus queira tocar. As pessoas acreditam que Deus vai pegar um passe de mágica, vai mudar o seu aparelho e você vai se tornar uma pessoa fantástica. Mas, gente, é só olhar para o lado. Olhe para o lado. Veja quantas vezes nós temos inúmeras pessoas que falam de Deus, mas não vivem Deus. Por que isso acontece? Porque não basta falar, tem que afinar o instrumento. E afinar o instrumento é utilizar a lei do semelhante atrai semelhante. É você elevar a sua vibração. Elevar a sua vibração. Volto para um ponto que a gente já falava antes. Por que nós fazemos a meditação Shinsokan? Porque a meditação Shinsokan eleva a nossa vibração. Olha que interessante. À medida que eu elevo a vibração, Deus, que é vibração elevada, começa a se manifestar na minha existência. Aí você começa a ter uma caminhada muito mais harmônica com Deus. Então não é esquisito falar caminhada harmônica com Deus, porque Deus já é harmonia. Se eu estou andando com Deus, então já é uma caminhada harmônica. Corretíssimo. Só que o ponto é o seguinte, Deus já é harmonia. O seu eu fenomênico precisa entender isso também. Então, quanto mais o seu eu fenomênico fica em harmonia,
mas ele caminha com Deus. Então não é Deus que precisa ser harmônico, porque Deus já é harmonia. Quem é que tem que ser harmônico? O eu fenomênico, o eu carnal, esse eu que se manifesta, que se projeta aos olhos fenomênicos. Então sou eu que preciso trabalhar a harmonia para que eu consiga andar com Deus. Então presta bem atenção. Por melhor que seja o seu instrumento chamado corpo mental, mente fenomênica, se você não elevar, a lei não permite que atraia. Não permite, não há quebras das regras, gente. As leis elas são certas exatamente porque é na imparcialidade que você tem a manifestação da justiça e do amor. Porque se não fosse assim, seria muito esquisito. Seria o grupo a patotinha, o grupo do bolinha que não se mistura com ninguém. Imagina a seguinte situação, você chega numa festa, aí você chega lá na festa super animado, pô, é uma festa que te convidaram, você está super feliz, vai com a sua roupa melhor, bota teu tênis novo, tu chega lá na festa todo animado, quando chega lá, todo mundo está em uma rodinha que não abrem conversa para você, e você fica assim, pô, e agora? Não vou conversar com ninguém. A festa tem boa comida, tem boa música, as pessoas são legais, só que elas não abrem espaço. Você vai sair e falar assim, pô, não gostei da festa. Então, a escolha do sagrado não é feito assim. Não são patotinhas, não, isso aqui é só a minha galera, o restante não vai curtir a festa da vida. Não é assim que funciona. Tem pessoas que falam assim, Deus só abençoa quem está em determinada linha religiosa. Não faz sentido isso daí. Porque que Deus é esse que só escolhe uma linha religiosa? Ah não, porque Deus é seletista. Se fosse assim, para que a gente tem mais de 4.000 denominações religiosas no mundo? Para que esse tanto de coisa? Imagina, 4.000 linhas, você tem 7 bilhões de pessoas que estão perdidas no mundo sem saber para onde que vão, porque Deus só escolheu uma. Beleza, só escolheu uma, a pergunta é, qual? E agora? Ninguém nunca voltou para falar quem é que está certo, aí começa as brigas e começa. Por quê? Desconhece a imagem verdadeira, desconhece que a imagem verdadeira está no outro, desconhece as leis mentais. Deus se manifesta em qualquer linha religiosa, das mais iniciais às mais profundas. Por que Deus se manifesta em qualquer linha religiosa? Só depende da pessoa afinar a mente. Se a pessoa estiver numa determinada linha religiosa e lá ela aprender a afinar a mente, ela vai manifestar Deus. Se ela estiver numa outra linha religiosa do Oriente e lá ela conseguir afinar a mente, ela vai manifestar Deus. Se a pessoa estiver na Seichonoye e aprender a afinar a mente, vai manifestar Deus. Se a pessoa está na Seichonoye e não afinar a mente, não vai manifestar. Vai ficar só rodando, vai ficar aquele cachorro correndo atrás do rabo e falando assim, nossa, eu estou na Seichonoye há 30 anos e nunca mudou nada. Por que nunca mudou? Porque você não mudou a sua vibração. Porque existem aquelas pessoas que entram no movimento religioso e ficam assim, reza para mim, faz uma oração para mim. A oração do preletor é boa. Preletor, me passa uma prática, já adianto, não vou fazer nada, mas me passa uma prática, porque pelo menos eu ganho um pouco de atenção. Ah, preletor, olha, eu queria tanto ser que nem você, né? Mas eu não nasci abençoado. Aí vem com as coisinhas que você fala, cara, não tem como. É você que tem que mudar a sua vibração, porque Deus está com você. Se você quer caminhar com Deus, você tem que ter a unicidade da vida. E a unicidade da vida vem por meio da prática. Eleve as suas vibrações. Eleve as suas vibrações. Eleve as suas vibrações, que com toda certeza Deus irá se manifestar e é assim que a vida das pessoas mudam. Um outro aspecto da lei mental é que você colhe aquilo que você planta. Então, quando você entende que você colhe aquilo que você planta, você deixa de dar força àquilo que você está vivendo, que não é o ideal, e você passa a focar naquilo que você vai plantar hoje para colher amanhã. Então, quando o professor Masaru Taniguchi fala, trabalhar com amor. O que é trabalhar com amor? Não só é você elevar a sua vibração, mas você ter consciência de que aquilo de bondade, de amor, de vida que eu planto agora, é algo que eu vou colher no futuro. Por isso que o destino muda. Por que o destino muda? Porque você começa a plantar boas sementes que germinarão no futuro em forma de uma mudança de vida, elevando
a sua vibração. Então tem muitas pessoas que falam assim, você é uma pessoa de sorte, você é uma pessoa de muita sorte, tudo na sua vida dá certo. Não é que nasceu com sorte, porque sorte não é uma questão de aleatoriedade. Fulano nasceu virado para a lua, ele tem sorte. Não é isso. O que acontece? Se manifesta-se bênçãos na pessoa, é porque a pessoa está conseguindo caminhar com Deus. O que isso significa? Ela está conseguindo viver a unicidade. Por quê? Porque algo dentro dela está vibrando positivo e ela está colhendo aquilo que plantou. Então, sorte não é algo que cai do céu. Sorte é uma construção. Vou repetir. Sorte não é uma coisa que cai do céu. Sorte é uma construção. É aquilo que você vai fazendo, mandando para o universo, semeando no celeiro celestial, a fim de que nos momentos certos aquilo manifeste-se na sua existência. Ou seja, a sorte é a concretização do seu sentimento de unicidade com Deus em forma da prática da caminhada do amor na sua vida. Ou seja, você exteriorizou mais Deus. Simples, né? Você manifestou mais Deus. O que é a sorte? É a pessoa que manifesta mais Deus. E por que ela manifesta mais Deus? Vários são os fatores. Aqui eu estou expondo. Conhece a imagem verdadeira, conhece a imagem verdadeira do outro e trabalha a lei mental. Muitas vezes as pessoas trabalham só a lei mental e desconhecem a imagem verdadeira. Quando só trabalha a lei mental, isso aqui fica tão limitado, fica tão fraco, fica tão tendente a ser destruído com a primeira mudança. É aquela pessoa, não, eu sou uma pessoa de sorte, porque está com dinheiro, está tendo um bom relacionamento, todo mundo conhece, é bem quisto. Acontece alguma coisa, desmorona tudo, desmorona muito. E muitas vezes acontece alguma coisa provocada pelo próprio ego, pela própria vaidade, destrói tudo, perde tudo. Agora, quando você constrói no conhecimento da imagem verdadeira, no conhecimento da imagem verdadeira no outro, e por conhecimento da lei mental, meu amigo, você vira uma máquina de manifestar Deus na vida. Você vira uma máquina. Você se torna aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, que pessoa maravilhosa. Por quê? Porque você trabalha o caminhar junto com Deus. Caminhar junto com Deus é levar uma vida completa, manifestando o amor no aspecto prático. Vou lá, que essa frase ficou muito bonita. Caminhar com Deus é manifestar o amor de forma concreta. É manifestar o amor prático no dia a dia. É você exteriorizar Deus. É exteriorizar Deus. Então, olha que interessante. Quando as pessoas falam assim, eu vou caminhar com Deus para enfrentar as dificuldades da vida. A ideia de que a vida é difícil e que Deus vai me ajudar a superar porque eu não tenho força. Na Seitianoia a gente fala assim, caminham com Deus e tudo há de se resolver, porque Deus é a fonte de toda força. Deus é a fonte de todo amor e eu sempre estou pronto para manifestar Deus por meio do meu corpo, por meio da minha mente. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Isso aqui é bonito demais, porque o professor Masaru Taniguchi traz essa profundidade da ideia da manifestação de Deus por meio dos atos de amor. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho, não importa o trabalho, seja em casa, seja numa profissão, seja orando, seja acordando, seja cozinhando, seja limpando, não importa qualquer tarefa a ser executada. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade através do meu corpo e da minha mente. Vou repetir. Só posso ter um destino feliz porque este trabalho é o meio pelo qual Deus manifesta seu amor à humanidade através do meu corpo e da minha mente. Então, olha só o pensamento. Como é que Deus vai manifestar o amor para a humanidade? Perante não, para toda a humanidade. Como é que Deus vai manifestar o amor para toda a humanidade? Por meio do meu trabalho, dedicando o meu corpo e a minha mente. Olha o pensamento de unicidade. Então, ou seja, a minha felicidade vem quando eu permito que Deus manifeste-se em favor da humanidade, utilizando o meu talento por meio do meu trabalho, do meu corpo, da minha mente, da minha vida. Caminho com Deus quando os meus atos são feitos com amor.
Quando os meus atos são feitos com amor, eles beneficiam o outro. Beneficiou o outro? Opa! A unicidade, olha o amor se manifestando. Quando eu faço algo em prol do outro, eu estou manifestando a unicidade, eu estou manifestando o amor. A minha imagem verdadeira brilha, a imagem verdadeira do outro brilha, a vibração se eleva, semelhante atrai semelhante, e aquilo que eu planto, eu vou colher. Começou a mudar a vida. É por isso que saem pesquisas, como pesquisas recentes feitas agora, que pessoas que praticam caridade são pessoas mais felizes. Por que pessoas que praticam caridade são pessoas mais felizes? Porque elas se dedicam de corpo e alma para beneficiar as pessoas. Outras pessoas. Se você trabalha de corpo e alma para beneficiar outras pessoas, você não só está fazendo algo com um profundo amor, como você está plantando algo extremamente bondoso. Então você colhe o quê? Felicidade. E muitas vezes essa felicidade vem com um sentimento de autorrealização, não precisa ser nada material. Então, olha como é que muda a maneira de enxergar o caminhar com Deus. Caminhar com Deus não é uma situação fenomênica de você simplesmente estar andando na beira da praia e curtindo uma paisagem e falando assim, nossa Deus, sua criação foi maravilhosa. Não, caminhar com Deus é uma vivência de você olhar a cada momento da sua vida e perceber, aqui eu tenho uma oportunidade de manifestar o amor. E aonde eu manifesto o amor, aqui está manifestando a vida de Deus, aqui está a unicidade, aqui está o progresso. E é aqui que eu ando com Deus. Andar, caminhar com Deus, é você caminhar sempre rumo ao progresso. Rumo ao progresso. Presta bem atenção. Vou frisar novamente esses pontos, que eles são muito importantes. Na Seichonoye, nós aprendemos a caminhar com Deus em forma da postura prática, da nossa vivência, da nossa experiência, exatamente pelas práticas que permitem a nós compreendermos a nossa imagem verdadeira, a imagem verdadeira do outro e a utilização da lei mental a nosso favor. É um conjunto, gente. É um conjunto. Meditamos exatamente para compreender a nossa imagem verdadeira. Elevamos a nossa vibração, eleva a vibração de tudo aquilo que está ao nosso redor. Elevamos a nossa vibração, manifestamos mais amor, conseguimos concretizar mais ainda a vida de Deus no dia a dia, a vida de Deus na vida. Quanto mais a gente manifesta a vida de Deus, mais as nuvens da ilusão são retiradas da nossa frente, mais as nuvens da ilusão são afastadas, mais Deus se projeta, mais eu estou caminhando com Deus. Em resumo, Deus está o tempo inteiro. Sempre esteve, está agora e sempre estará dentro de você. Caminhar com Deus é você fazer com que o movimento da sua vida seja um movimento de manifestação de Deus. E se Deus é o amor, caminhar com Deus é o movimento da sua vida para fazer com que Deus sempre se manifeste na sua existência. Quem manifesta amor é feliz. E por que quem manifesta amor é feliz? E presta bem atenção, esse amor que eu estou falando não é um amor piegas, não é aquele amor apegado, não é aquele amor que você sente, aquele amor sensual, não tem nada disso. Manifestar o amor é o sentimento de unicidade, é a consciência de que a vida que está no outro é a mesma vida que habita dentro de mim. Então eu trabalho pelo outro para fazer com que o meu Deus reconheça o Deus do interior do outro e possamos manifestar a felicidade, porque Deus é amor e onde Deus se manifesta só pode haver o paraíso, só pode haver a suprema felicidade. Então é fazer com que o movimento da sua vida seja sempre a movimentação da manifestação do amor de Deus. E aonde o amor de Deus se manifesta, manifesta-se a felicidade, porque Deus é a suprema realização de tudo. Quem se dedica, quem cresce, quem se transforma, compreende a grandiosidade que é caminhar com Deus. Não deixe de caminhar com Deus. Quantas pessoas estão sozinhas, sofrendo, acreditando que estão abandonadas por tudo e por todos. Quantas pessoas estão com os olhos agora em lágrimas, perdidos, com medo, desesperados, seja por doenças, seja por tragédias, sejam por guerras, sejam por crises, acreditando que não há esperança no mundo.
Quantas pessoas, às vezes, tomam medidas drásticas e atentam contra a própria vida por desconhecerem que Deus está aqui e agora no interior delas. Saibamos, Deus habita o nosso interior porque Deus é vida e precisamos aprender a caminhar com Deus, porque caminhar com Deus é aprender a manifestar amor. E quando nós manifestamos amor, tudo começa a se transformar. Tenha paciência, tenha esforço e tenha perseverança. Leva tempo mudar isso aqui, mas não é impossível. E quando você se esforça para mudar e você começa a manifestar a sua imagem verdadeira, reconhecer a imagem verdadeira do outro e trabalhar a lei mental, você pode ter certeza, você não só vai compreender, como você vai ter uma força grandiosa, porque você vai sentir realmente Deus sempre esteve comigo e sempre vai me acompanhar. Vamos juntos, sempre caminhando, acreditando e manifestando o amor de Deus. Vamos para a nossa meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Sentado na ponta da cadeira, pés, calcanhares levantados, pés juntos, joelhos abertos, coluna ereta, mãos justapostas, braços formando um triângulo equilátero, olhos fechados, semblante sereno, feliz. Vamos agora fazer a meditação Shinsokan, aquela oportunidade que nós temos de encontrar, sentir Deus em forma de vibração, sentir a vida de Deus no nosso interior. Por isso fechamos os olhos, porque nós adentramos no mundo que transcende os 5 sentidos, que é o mundo da imagem verdadeira, o mundo criado por Deus. Maiores explicações você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar com os olhos mentais o mundo da perfeição de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão presentes e queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam na palestra de hoje. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir. Deixa eu puxar aqui. Obrigado, Gustavo. Trazer aqui para o som não atrapalhar. Não deixem de curtir e compartilhar essa palestra para que mais e mais pessoas saibam da importância que é caminhar junto com Deus. E o nosso dever de casa dessa semana, primeiro, a nossa meditação Shinsokan, que é fundamental. Segundo, repetir umas 150 vezes pelo menos, Deus, muito obrigado por permitir que eu faça tudo com amor. Deus, muito obrigado por permitir que eu faça tudo com amor. Tudo aquilo que você se empenhar, tudo aquilo que você se dedicar, tudo aquilo que você falar, essa vai ser a minha tarefa, faça com amor, faça com carinho, faça com gratidão, que você vai ver o quanto que Deus vai se materializar, o quanto que Deus vai se manifestar, o quanto que Deus vai espelhar naquela ação o amor que está dentro de você. Abençoo muitíssimo a sua vida, trabalhe sempre com amor, trabalhe sempre com gratidão, que Deus sempre estará ao seu lado, caminhando com você. Meu muito obrigado, feliz semana e até a próxima segunda.